Isso não aconteceu comigo, mas com a mãe da minha amiga e com ela quando tinha por volta de 8 ou 9 anos. Na igreja da minha amiga normalmente frequentam muitas pessoas, principalmente de classe média, mas também moradores de rua que gostavam de fazer suas orações. Havia um senhor idoso em situação de rua que costumava ir lá. Ele se sentava cerca de 3 fileiras atrás da minha amiga e de seus pais. Um dia, enquanto estavam na igreja, minha amiga estava olhando ao redor porque estava entediada. Ela se virou e viu esse homem encarando a mãe dela. Depois de encarar a mãe dela, ele olhou para minha amiga e deu o sorriso mais assustador possível. Minha amiga ficou assustada e se virou, mas não conseguia evitar olhar de novo, e o sujeito ainda estava olhando para a mãe dela e depois para ela. Quando a igreja terminou, minha amiga disse: "Precisamos ir para casa agora." Os pais dela perguntaram: "Por quê?" Então, quando entraram no carro, ela contou sobre o cara assustador que estava encarando-os. Os pais não levaram a sério e acharam que ela estava inventando coisas. No dia seguinte, eles voltaram à igreja e se sentaram no mesmo lugar de sempre. Na fileira em que costumavam sentar, encontraram um pedaço de papel. A mãe da minha amiga pegou o papel e falou: "Alguém provavelmente deixou isso aqui. Vou entregá-lo ao pastor." Ela abriu o papel para ver o que estava escrito e se tinha um nome. Ela leu para si mesma e ficou pálida e sentiu um calafrio. Deixou o papel cair. Minha amiga pegou o papel. Nele estava escrito: "Olá, Cristina. Você provavelmente não se lembra de mim, mas eu me lembro de você." Ela se virou para o morador de rua que estava apenas olhando e sorrindo. Minha amiga e sua mãe começaram a entrar em pânico, e minha amiga apontou para o morador de rua. A mãe dela olhou para ele e ele acenou de forma assustadora. Como diabos esse cara sabia o nome dela? Eles nunca conversaram. Então minha amiga e sua mãe foram embora imediatamente. Elas não voltaram à igreja por cerca de 3 semanas e começaram a frequentar uma igreja diferente. Enquanto estavam indo para essa outra igreja, começaram a ver o morador de rua andando pelo bairro delas. Elas moravam em uma parte remota da cidade, com casas e algumas fazendas, sem lojas ou algo assim. Portanto, não fazia sentido esse cara estar lá, andando pela rua delas. A mãe da minha amiga ficou muito preocupada e disse a ela que não podia sair sem ela. Mas minha amiga tinha 8 anos e não ouviu. Ela saiu para andar de bicicleta pelo bairro e durante seu passeio viu o morador de rua apenas andando por aí. Ele a viu e correu na direção dela. Ela virou a bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde, como se sua vida dependesse disso. O morador de rua começou a gritar: "Eu quero falar com sua mãe. Deixe-me falar com Cristina." Ela estava apenas correndo o mais rápido que podia. Chegou em casa, entrou correndo e sua mãe perguntou: "Onde você estava?" Minha amiga continuou repetindo: "Ele está vindo, ele está vindo." A mãe dela olhou pela janela e viu o cara se aproximando da entrada da casa. Ela trancou a porta e chamou a polícia. Os policiais vieram e ele tentou fugir pela mata, mas eles o prenderam. Aconteceu que ele havia agredido sexualmente umas 3 mulheres da mesma igreja que minha amiga e sua mãe frequentavam. Ele foi preso e, pelo que sei, ainda está na prisão, mas isso é realmente assustador. Cresci em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam. A vida era pacata e nossos maiores eventos eram as festas juninas e as celebrações na igreja. Como fiel devoto, eu frequentava a igreja quase todos os dias.
seja para rezar ou para ajudar em algum evento. Conhecia cada canto daquela construção histórica, com suas pedras gastas pelo tempo e seus vitrais coloridos que iluminavam o interior com cores mágicas durante o dia. Em uma noite de sexta-feira, o padre Lucas me pediu um favor. Ele tinha um compromisso e não poderia fechar a igreja após a última missa. Como confiava em mim, pediu que eu fizesse isso. Concordando, esperei pacientemente até que a última alma deixasse o prédio. A noite estava particularmente fria e muito silenciosa. Ao trancar as portas principais, ouvi um ruído vindo de trás do altar. Imaginei que fosse algum animal, já que por vezes gatos entravam ali em busca de abrigo. Fui investigar, acendendo as velas no caminho para iluminar o local. Ao me aproximar do altar, vi uma sombra mover-se rapidamente para um dos confessionários. Não parecia ser um animal. Hesitante, mas tentando manter a calma, me aproximei lentamente. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz trêmula. Para minha surpresa, a porta do confessionário se abriu lentamente, revelando um homem que nunca havia visto antes. Ele usava roupas velhas e sujas e tinha um olhar selvagem, mas ao mesmo tempo perdido. "Você pode me ajudar?" Ele falou com uma voz rouca. Havia algo em seus olhos que me fez recuar um passo. "Quem é você?" perguntei, tentando disfarçar meu medo. "Meu nome é Thomas", ele respondeu. "Eu costumava vir a esta igreja quando criança. Preciso me confessar." Seu pedido era incomum, mas senti uma estranha compaixão por ele. Talvez ele fosse apenas um viajante perdido, precisando de direção. "O padre Lucas não está aqui agora, mas posso tentar ajudá-lo de outra forma", eu disse. Thomas saiu do confessionário e começou a se aproximar de mim lentamente. Fiquei paralisado, percebendo algo estranhamente sinistro na forma como ele se movia. Seu olhar era penetrante, como se ele estivesse vendo através de mim. "Eles me culpam, você sabe?" ele murmurou. "Mas eu não fiz nada de errado. Ela me provocou." Confuso e cada vez mais assustado, tentei manter a distância. "Do que você está falando?" Ele olhou ao redor, como se estivesse sendo observado. "Ela me disse que me amava, mas mentiu. Eu só queria que ela ficasse comigo." Eu não sabia do que ele estava falando, mas cada palavra me deixava mais alarmado. Olhei rapidamente para a saída, calculando se conseguiria correr até lá antes dele me alcançar. De repente, ele avançou em minha direção, suas mãos estendidas como se quisesse me estrangular. Reagi instintivamente, empurrando-o e correndo em direção à porta principal. Ele gritava coisas sem sentido enquanto me perseguia. Por sorte, alcancei a saída e corri para fora, me escondendo em um beco próximo. Lá, respirei aliviado e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, Thomas já havia desaparecido. Fizeram uma busca pela área, mas não encontraram nenhum sinal dele. No entanto, ao investigar o confessionário, encontraram um pequeno amuleto com a foto de uma jovem. Mais tarde descobri que a garota na foto era uma antiga moradora da cidade que havia desaparecido anos atrás. Ela e Thomas haviam sido namorados e ela havia terminado o relacionamento pouco antes de desaparecer. Thomas foi o principal suspeito, mas nunca encontraram provas suficientes para prendê-lo. Fiquei chocado ao descobrir a verdade sobre o homem que quase me atacou. Desde então, não consigo mais entrar naquela igreja sem sentir um arrepio na espinha. A sensação de que algo terrível aconteceu lá me persegue até hoje.
Há alguns anos frequentei uma escola interna em Minas Gerais durante os 2 últimos anos do ensino médio, também conhecido como ensino médio superior. Sou católica e, como nenhuma das minhas amigas na escola interna praticava o catolicismo, eu ia sozinha à missa todos os domingos. Se você já esteve em Minas Gerais, deve saber que é um lugar rico em cultura e tradição. Costumava sair sozinha para explorar e sempre me sentia segura. Às vezes, é até mais divertido do que sair com outras pessoas. Portanto, não era algo que me incomodava muito. Neste domingo em questão, eu estava enfrentando uma semana cheia de entregas e provas, então já estava estressada desde o início. Além disso, de alguma forma, eu tinha conseguido acordar tarde. Então tive que pegar um táxi em vez de pegar o ônibus, como costumava fazer. Tinha um orçamento limitado para o mês e a maior parte já tinha sido gasta com comida. Portanto, quando entrei na igreja, estava chateada e apenas procurando um pouco de paz. Por causa do estresse, minha aparência estava péssima, o que pode ter chamado a atenção dele. Como cheguei atrasada para a missa, tive que ficar na parte de trás da igreja com os outros atrasados, já que não havia mais lugares disponíveis. Esse homem estava parado a alguns metros à minha direita. Ele usava óculos e tinha uma expressão de mau humor. Ele parecia ser de descendência asiática, assim como algumas outras pessoas na igreja. Percebi que ele estava me olhando com raiva durante toda a missa, mas ignorei de propósito porque não queria me irritar sem motivo. Quando a missa terminou, durante a distribuição da comunhão, muitas pessoas saíram da igreja depois de receberem a comunhão. Então um assento vago se abriu perto de onde eu e o homem estávamos em pé. Eu me movi um pouco naquela direção e, depois de verificar se não havia idosos ao meu redor que gostariam de sentar, me sentei ali. O homem se posicionou de modo que agora estava atrás de mim. Foi quando comecei a me sentir insegura. Ele começou a falar, mas suas palavras não eram dirigidas a ninguém em particular. Ele parecia estar ali por conta própria. O silêncio na igreja só servia para amplificar o que ele estava dizendo. Basicamente, sem motivo aparente, esse sujeito começou a proferir ofensas sobre como os imigrantes estavam destruindo o país. Fiquei confusa com suas palavras, pois não entendia por que ele estaria falando isso em uma igreja. Ele continuou falando sobre como eles se prostituíam nas ruas, ocupavam suas escolas e hospitais, transformando Minas Gerais em uma selva. Ele disse outras coisas que não consigo lembrar agora, mas repetiu a palavra prostituição várias vezes, e acho que chegou a trocar por prostituta 1 ou 2 vezes. Sentia que suas palavras eram direcionadas a mim. Virei-me para olhá-lo quando ele começou com uma expressão do tipo: "Você está brincando comigo?" Ele estava me encarando com um rosto cheio de ódio e raiva. As pessoas ao redor dele começaram a ficar desconfortáveis. Virei-me de volta, fechei os olhos e orei para que ele se calasse, mas ele não parou. Em algum momento, comecei a chorar silenciosamente. Eu queria tanto me afastar e fugir da igreja, mas tinha medo de causar um escândalo e chamar a atenção das pessoas de uma maneira que eu não queria. Quando o padre retornou ao altar e nos fez levantar para a bênção final, aproveitei a oportunidade para sair do meu banco e me afastar do homem. Surpreendentemente, ele começou a me seguir. A missa já havia terminado naquele momento e as pessoas estavam se dirigindo para a saída assim como eu. Ele continuou atrás de mim, aumentou o volume da voz, perguntou para onde eu estava indo e me chamou de prostituta várias vezes. Foi quando uma mulher nas proximidades disse algo como: "Não diga isso, não use essas palavras." Mas quando olhei para ela,
esperando que ela me ajudasse a me afastar do homem, ela se recusou a me encarar e apenas se afastou. Saímos da igreja e eu não conseguia mais ver o homem. Corri cegamente em direção à saída e ao ponto de ônibus. Não conseguia pensar direito. Não sabia como estava aparecendo e não tinha ideia do que estava acontecendo. Cheguei ao ponto de ônibus e decidi pegar o primeiro ônibus que chegasse, mesmo que estivesse indo na direção errada. Pensei que estava segura e peguei meu telefone na bolsa. Mas, quando me virei, ele estava lá, caminhando na minha direção. As únicas outras pessoas no ponto de ônibus eram uma mulher e uma criança. Não me senti confiante o suficiente para abordá-las e pedir ajuda. Então, com os dedos trêmulos, desbloqueei meu telefone e liguei para minha colega de quarto. Ela atendeu o telefone sonolenta. Eu provavelmente a tinha acordado, e sem esperar que ela dissesse qualquer coisa, disse-lhe em voz alta que um estranho havia me seguido da igreja até o ponto de ônibus e estava me xingando verbalmente e que eu não me sentia segura. O homem que vinha na minha direção o tempo todo foi até a mulher e a criança que também tinham ouvido o que eu disse. Um ônibus chegou, entrei e as portas se fecharam. Nesse momento, eu estava tão sobrecarregada pelo que aconteceu que fiquei parada na entrada do ônibus, ao lado do motorista, e comecei a chorar. Não me lembro do que passava pela minha cabeça naquele momento. Meu coração batia aceleradamente e acredito que foi o pior ataque de pânico que já tive. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, estava fazendo algumas tarefas com minha mãe. Estávamos em nossa igreja que, durante a semana, também funcionava como centro comunitário. Isso deveria levar apenas de 5 a 10 minutos, e eu estava cansado. Então minha mãe me deixou no carro no estacionamento. Pouco depois de minha mãe entrar na igreja, um carro chegou no estacionamento. Mesmo havendo muitas vagas, ele estacionou bem próximo ao nosso carro, quase ao lado. Um homem saiu e, em vez de entrar na igreja, olhou diretamente para mim enquanto eu o observava pela janela. Ele se aproximou do carro e olhou pela janela na minha direção. Eu era uma criança bastante tímida e já havia ouvido meus pais e até a igreja falarem sobre os perigos de estranhos. Portanto, eu já estava nervoso só de vê-lo se aproximar. Quando ele aproximou as mãos dos olhos para olhar para dentro do carro onde eu estava, fiquei muito assustado. Eu me arrastei para o outro lado do carro e ele continuou me olhando o tempo todo. Lembro-me claramente daquele olhar. Nesse ponto, poderia-se dizer que talvez ele fosse apenas um sujeito estranho, mas logo depois de eu me mudar para o outro lado do carro, ele tentou abrir a porta do carro. Minha mãe não era boba e o carro estava trancado e com alarme. No momento em que ele puxou a maçaneta da porta, o alarme começou a soar. Juro que naquela época, mesmo sendo tão pequeno, entrei em modo de luta ou fuga. Destranquei o meu lado do carro, pulei para fora e corri gritando em direção à igreja. Não olhei para trás para ver se ele estava me seguindo. Simplesmente corri como se o diabo estivesse atrás de mim. Corri direto para dentro da igreja, atravessando o corredor de entrada enquanto gritava. Parecia uma cena de filme de exorcismo. Acabei trombando com minha professora da escola dominical e comecei a chorar. Não preciso dizer que, quando voltei, o homem e o carro já tinham desaparecido. Uma semana depois, ao voltarmos ao local, percebemos que haviam instalado câmeras no estacionamento. Refletindo sobre isso ao longo dos anos, comecei a pensar que talvez ele nos tivesse observado enquanto fazíamos as tarefas
e depois nos seguido até a igreja. Não me lembro de ter havido algum acompanhamento policial, então o fato de ele não ter tido sucesso devido à porta trancada pode ter sido motivo suficiente para minha mãe apenas deixar o assunto para lá. Só agradeço que ele não tenha conseguido concretizar suas intenções comigo. Eu cresci em um ambiente protegido e fui criada em uma casa bastante religiosa. Conversava principalmente com adultos e, por ter uma postura mais madura, muitas crianças me evitavam. Na igreja, também tinha poucos amigos, sendo minha escola particular cristã meu principal ambiente social. Eu estava na igreja quase todos os domingos e, novamente, às quartas-feiras para o grupo de jovens, sem falhar. Minha versão de 15 anos provavelmente morreria de um ataque cardíaco se pudesse ver a herege que me tornei agora. Uma noite, meu grupo de jovens terminou um pouco mais cedo, e como não me interessava ficar assistindo ao longo serviço de quarta-feira dos adultos, dei uma volta pelo prédio enquanto esperava para ir para casa. Eu estava passando pela recepção quando vi um homem sentado lá, mexendo em uma pilha de papéis. Além disso, tinha várias bagagens consigo, algo incomum para um horário como 7h45 de uma quarta-feira à noite. Ele me viu olhando para ele e começou uma conversa. Falamos sobre minha escola, minha carreira dos sonhos, o quão cristã eu era, etc. Ele se apresentou como Kevin, um apresentador de um programa de rádio sobre a Bíblia e assuntos cristãos. Tudo parecia bem no começo. Eu tinha um leve sinal de alerta quando comecei a falar com ele, mas ele não tinha se comportado de maneira inadequada, então ignorei. Embora o sentimento nunca tenha realmente me deixado o tempo todo que estive lá com ele. As coisas começaram a ficar estranhas quando abordamos teologia. Ele deu sua opinião sobre o papel da mulher em um lar cristão, defendendo que até as solteiras deveriam seguir esses padrões. Só posso imaginar por que ele trouxe isso à tona. De alguma forma, também chegamos ao assunto de espíritos familiares, e foi aí que a conversa realmente tomou um rumo bizarro. Ele disse que, quando sua família se reunia na casa de parentes falecidos para o encontro anual da família, um cachorro branco sempre aparecia do nada e ficava por perto deles. Kevin acreditava que, como esse parente específico já havia tido um cachorro branco, e disse que voltaria na forma de um cachorro branco, um espírito familiar ligado a ela sabia disso e tomava essa forma para fazer a família pensar que era o membro da família falecido se manifestando. Ele disse que ele e sua família sempre esperavam por isso. Foi então que percebi que a conversa havia se estendido por tanto tempo que outros jovens do grupo de jovens tinham chegado a essa área. Uma garota que chamaremos de Rita se juntou à conversa. Foi aí que o comportamento de Kevin se tornou realmente esquisito. Ele tirou um tipo de revista cor-de-rosa direcionada a adolescentes cristãs. Kevin não podia ter menos de 40 anos, então era extremamente estranho que ele tivesse essa revista de garotas pronta e esperando para mostrar a uma jovem. Ele folheou várias páginas e mostrou a Rita. Rita ficou interessada e começou a responder várias perguntas enquanto ele mostrava a revista. De repente, a mãe de Rita apareceu e também se interessou pela revista. Kevin parou de fazer perguntas e disse que ela poderia comprá-la em várias livrarias cristãs por R$25. Eu aproveitei essa oportunidade para sair, mas não antes de Kevin de repente estender a mão e segurar a minha mão por tempo demais, beijando-a. Eu não sabia como reagir.
mas não me senti bem com isso. Isso me fez sentir nojo e ao mesmo tempo confusa, porque, na época, eu estava comprometida em me guardar para qualquer tipo de intimidade para o meu futuro marido. Mesmo relembrando essa noite, ainda posso sentir a sensação da sua saliva na minha mão. Nojento. Refleti sobre Kevin e essa experiência ocasionalmente ao longo dos anos. Antes deste momento, quase 4 anos haviam se passado sem que eu pensasse nisso. Tudo nele indicava que ele não estava bem e era um predador, mas lá estava ele na igreja, em busca de possíveis vítimas para manipular ou atacar. Que sujeito estranho. Quando eu tinha 10 anos, participei de um acampamento da igreja chamado Igreja da Paz Eterna. Eu fui sozinho, não trouxe nenhum amigo e também não fiz novos amigos lá. Aquela semana foi particularmente solitária e difícil para mim. No meio da semana, em uma quarta-feira, eu estava sentado do lado de fora completamente só. Tínhamos acabado o serviço da noite e ainda tínhamos cerca de 2 horas antes do toque de recolher. Fiquei ali, lendo um livro, sentindo-me solitário, mas tentando não dar muita importância. Cerca de meia hora depois, um jovem adulto se aproximou de mim. Ele comentou que eu parecia muito triste e perguntou se eu queria pegar um lanche na lanchonete próxima dos alojamentos. Fiquei extremamente animado com a ideia de alguém finalmente prestando atenção em mim. Concordei com entusiasmo, sem nunca perguntar o nome dele. Ele era alto e robusto, com cabelos castanhos oleosos e olhos azuis gélidos, que ficaram gravados em minha memória. Escolhi uma barra de chocolate e um espetinho na lanchonete, e ele gentilmente pagou. Sentamos juntos em um banco e conversamos por um tempo, e eu me senti contente. Senti uma sensação estranha em relação a ele, mas decidi ignorar, já que ele estava sendo muito amigável. Ele sugeriu jogarmos ping-pong. Mesmo eu não sendo muito bom nisso, aceitei. Logo era um pouco antes do horário de recolher, quando ele sugeriu que dessemos um passeio. Não me importei e aceitei, andando ao seu lado pelo caminho de cascalho ao redor do acampamento. Eventualmente paramos atrás do alojamento das meninas, em uma área escura do acampamento. Eu não achei nada disso estranho, até que ele pediu um abraço. Aceitei, permitindo que ele me abraçasse, embora eu estivesse tenso, mas tentasse não me importar. Afinal, ele tinha sido muito amigável comigo. Bem, digamos apenas que a mão dele começou nas minhas costas e acabou indo para um lugar inapropriado, passando além das minhas roupas. Você pode imaginar o que aconteceu em seguida. Fiquei traumatizado. Ele me fez prometer que manteria isso em segredo, alegando que todos os outros acampantes ficariam muito tristes se descobrissem que eu tinha pecado. Devastado, concordei. Fiquei tão enjoado que não consegui dormir naquela noite. Na verdade, quando as luzes se apagaram, estava tão assustado com a ideia de que ele poderia voltar para me pegar no escuro que me escondi no banheiro dos alojamentos até amanhã. No dia seguinte, evitei todas as refeições e me escondi em vários lugares pelo acampamento. Eu não queria vê-lo, e toda vez que eu o via, ele me lançava um sorriso perturbador que nunca vou esquecer. Comecei a sentir dores terríveis no estômago e passava horas na enfermaria do acampamento. Mantive a promessa que fiz e nunca contei a ninguém. Agora, vivo com esse terrível segredo e sinto uma culpa imensa, e isso me assombra todos os dias. Quando nos mudamos para a pequena vila no Amapá, a primeira coisa que me chamou a atenção
foi a antiga igreja no topo da colina. Os moradores locais referiam-se a ela como a Igreja Abandonada de Santa Maria. Parecia ter centenas de anos e estava em um estado de deterioração. A torre da igreja, que certamente uma vez tocou com alegria, estava muda há décadas e as janelas góticas estavam escuras e quebradas. Um dia, um amigo, que vou chamar de Murilo para proteger sua identidade, sugeriu que explorássemos a igreja. Ele sempre foi do tipo aventureiro e, mesmo eu relutando, não resistia à curiosidade. Combinamos de ir lá na próxima sexta-feira à noite. Quando a noite chegou, nos encontramos na base da colina. A lua cheia lançava uma luz pálida sobre a estrutura, fazendo-a parecer ainda mais fantasmagórica. Começamos a subida e cada passo que dávamos fazia o ambiente se tornar mais pesado. Ao chegar à entrada, a grande porta de madeira rangeu quando a empurramos. O ar lá dentro estava impregnado com o cheiro de mofo e velhice. Acendemos nossas lanternas e começamos a explorar. Em um dos bancos, encontramos um antigo livro de orações. As páginas, amarelecidas pelo tempo, falavam de bênçãos e salvação. Continuamos caminhando, observando os bancos cobertos de pó e as estátuas de santos que olhavam para nós com olhares vazios. Ao chegar ao altar, Murilo encontrou uma porta semiaberta que levava ao porão da igreja. Sua curiosidade o impulsionou, e antes que eu pudesse protestar, ele estava descendo os degraus. Hesitei por um momento, mas não queria deixá-lo sozinho, então o segui. O porão era um lugar úmido e escuro. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo, e o chão estava irregular e molhado. Enquanto caminhávamos, notei uma série de portas ao longo de um corredor estreito. Todas estavam trancadas, exceto uma. Ao abrir, encontramos uma sala pequena com uma única cadeira no centro. No chão, um grande círculo desenhado com algum tipo de tinta escura e vários símbolos que não reconhecia ao redor. Parecia uma cena de um filme de terror e uma sensação de pavor começou a se instalar em mim. Murilo, no entanto, parecia fascinado. Ele caminhou até a cadeira e se sentou, olhando para mim com um sorriso. "Imagina as histórias que esse lugar poderia contar", ele falou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho. Parecia o som de passos, ecoando pelo corredor. Nos entreolhamos, o medo evidente em nossos olhos. Não havia como alguém estar aqui conosco. A igreja estava abandonada há anos. Lentamente, nos escondemos atrás de uma pilha de velhos barris no canto da sala. Os passos se aproximavam, até que uma figura apareceu na entrada. Era um homem, vestido com roupas desgastadas. Ele se movia de forma arrastada, como se estivesse procurando algo. Seu olhar era vago e perdido, mas determinado. Murilo e eu prendemos a respiração, esperando que ele não nos notasse. Mas, para nosso horror, ele caminhou diretamente em nossa direção. Em pânico, Murilo derrubou um dos barris, chamando a atenção do estranho. O homem nos encarou por um longo momento, seus olhos escuros e vazios. "Vocês não deveriam estar aqui", ele sussurrou com uma voz rouca. Sem perder tempo, corremos em direção à saída, com o estranho nos seguindo. Suas palavras ecoavam pelo corredor. "Vocês não deveriam estar aqui." Conseguimos alcançar a saída e corremos colina abaixo, sem olhar para trás. Só paramos quando chegamos à vila, ofegantes e aterrorizados. Nos dias que se seguiram, tentamos descobrir mais sobre a igreja e o estranho homem que encontramos. Os moradores locais nos contaram uma história sobre um padre que havia se enforcado na torre da igreja, após ser acusado de práticas heréticas. Alguns acreditavam que o espírito do padre ainda rondava o local,
mas ninguém tinha coragem de subir a colina para verificar. Por mais que tentássemos nos convencer de que tudo foi fruto de nossa imaginação, as lembranças daquela noite permaneceram vivas em nossas mentes. Nunca mais voltamos àquela igreja, e sempre que passávamos por ela, uma sensação de inquietação nos envolvia. Há cerca de 8 anos, comecei a frequentar uma faculdade comunitária e, por conta disso, tinha longos dias de aulas em horários variados. Quando eu chegava em casa, sempre estacionava meu carro no estacionamento da igreja, perto da minha casa. Na época, eu morava em uma casa pequena atrás da casa dos meus pais. Um dia, por volta das 21 horas, notei um homem sentado em um carro verde estacionado próximo ao meu. Achei isso estranho porque ninguém costumava estacionar lá à noite, já que estávamos em um subúrbio tranquilo, mas eu imaginei que fosse algo importante e esqueci disso. No dia seguinte, cheguei em casa por volta das 14 horas e o carro estava no exato mesmo lugar, com o cara apenas sentado lá sem fazer nada. Achei estranho que ele estivesse lá novamente, mas fui para casa, assisti TV por um tempo e não dei muita importância. Então, uma amiga que morava perto me ligou, convidando-me para um passeio de carro. Saí para buscá-la e percebi que o cara ainda estava lá, no mesmo lugar. Isso continuou por algumas semanas. Ele estava lá todos os dias, o dia todo, de manhã, à tarde e à noite. Às vezes, ele ficava até às 4 da manhã. Comecei a ficar muito incomodada com isso, pois havia cerca de 50 ou mais vagas para estacionar, e ele sempre escolhia ficar a 3 vagas de distância da minha. Ele sabia que eu estacionava ali, já que eu era o único carro que usava aquele espaço, pois havia um portão para a minha casa e uma cerca em frente ao meu local habitual. Era muito perturbador que ele sempre estivesse lá. Finalmente, em um dia, ao chegar em casa e não ver o carro dele, decidi estacionar no mesmo lugar que ele costumava, imaginando que não haveria nada de especial ali. Não havia árvores extras no local e ele ficava de frente para a cerca. Após estacionar e ficar por alguns minutos no carro, ligando para uma amiga, percebi algo perturbador. Do lugar onde ele estacionava era possível ver todas as janelas da minha casa. Naquela época, eu não tinha cortinas e frequentemente andava pela casa de calcinha. Eu tinha um portão enorme e não tinha como alguém ver dentro da minha casa, da rua. Fiquei apavorada quando percebi que ele estava me observando. Busquei o cachorro dos meus pais e o fiz ficar comigo à noite depois disso. Também parei de estacionar no estacionamento da igreja, a menos que fosse durante o dia, e passei a estacionar em outro lugar, embora tivesse que abrir e fechar um portão gigante manualmente para entrar, o que era um incômodo por causa dos cachorros. Contei ao meu pai, que pensou que eu estivesse sendo paranoica. Por outro lado, minha mãe acreditou em mim. Um dia, nós pegamos o carro e seguimos o carro do cara para pegar a placa dele. Ele ficou muito bravo conosco, saiu do carro e gritou conosco. Minha mãe basicamente disse que ele era muito estranho, que conseguia ver dentro da casa da filha dela e que ele estava lá o tempo todo, de dia e de noite. Descobrimos que ele era um cara casado com filhos, e ele disse à polícia que estava ouvindo suas fitas de música lá. Eu realmente me esgueirei ao longo da cerca para onde ele não podia me ver em um ponto e apenas ouvi o que ele estava fazendo, já que suas janelas estavam abaixadas. Ele estava sentado em silêncio, e eu nunca ouvi nenhuma fita. A polícia disse a ele que ele estaria em sérios apuros se o encontrassem estacionado lá novamente, e que ele basicamente não estava autorizado a voltar.
Pensei que estava tudo acabado, mas uma noite, quando voltei para casa por volta das 23 horas, havia outro carro estacionado no mesmo maldito lugar. Fiquei furiosa e sabia que era ele, embora fosse um carro diferente. Contei à minha mãe e depois fiquei na casa dos meus pais, porque estava bem assustada. Decidida a confrontá-lo, minha mãe o seguiu de carro. Em uma tentativa de despistá-la, ele chegou a dirigir a 112 km por hora em uma área residencial, desviando por várias ruas. Finalmente, ele chegou à estrada principal e parou em um sinal vermelho. Minha mãe parou ao lado dele e ele puxou um moletom sobre o rosto e se cobriu com os braços para que não pudesse ver quem estava ao lado dele. No sinal verde, ele acelerou bruscamente e, depois de cerca de 10 minutos, conseguiu despistar minha mãe. Ela ligou imediatamente para a polícia e eles disseram que era muito suspeito e que ela deveria deixar perseguições para a polícia. Depois disso, o cara nunca mais voltou e eu finalmente coloquei cortinas. Até hoje, ainda não sei quais eram as intenções dele. Eu tinha um cachorro de 29 quilos, que era amigável para a maioria das pessoas, mas muito protetor quando estou sozinha. Além disso, tinha um irmão que competia esportes e um pai enorme. Mas a única pessoa que o intimidou foi minha mãe. Eu tinha cerca de 16 ou 17 anos quando isso aconteceu. Eu costumava trabalhar em um supermercado em uma região que muitos considerariam um bairro ruim. Minha jornada de trabalho geralmente começava por volta das 23 horas, e eu precisava atravessar uma rua movimentada para chegar ao ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus não era o mais bem iluminado, e os ônibus costumavam ignorar as pessoas ali esperando, pois não as enxergavam muito bem. Então, estava esperando o ônibus chegar quando um furgão branco para na minha frente. O motorista abaixa o vidro da janela e pergunta quantos anos eu tenho. Eu apenas o encaro pensando, por que revelaria minha idade a um estranho? Ele começa a me dizer que eu deveria entrar no furgão para ir à igreja com eles. No banco de trás do furgão, vejo outra pessoa sentada no escuro. Embora não consiga vê-la claramente, sinto que está me observando. O motorista insiste que eu entre no furgão para que ele possa salvar minha alma. Nesse momento, começo a recuar lentamente para fugir, e é quando o ônibus chega atrás dele, buzinando alto. Ele bate no volante e acelera de repente. Corro para entrar no ônibus e rapidamente conto ao motorista o ocorrido. Ele então me deixa descer bem em frente à minha casa e espera até eu entrar. Foi definitivamente uma experiência assustadora que nunca esquecerei. Quando eu tinha cerca de 11 anos, morava em Goiânia, Pernambuco. Meu pai era o pastor da pequena igreja batista perto da BR-101 e vivíamos na casa pastoral logo atrás da igreja. Meu pai também era mecânico em Recife e ficava fora durante o dia de segunda a sexta-feira. Ele era um pai incrível, engraçado e muito protetor, além de ser generoso. Eu tinha uma irmã mais velha que geralmente me ignorava. Além disso, como a cidade era pequena e com poucas crianças da minha idade, eu acabava brincando com minhas Barbies sozinha. Eu me sentia muito segura brincando nos terrenos da igreja. Normalmente, eu brincava dentro da igreja durante a parte mais quente do dia no verão, pois em nossa casa não tínhamos muitos ventiladores. A igreja costumava ficar trancada, então eu pegava a chave na cozinha e a devolvia depois. Um dia de segunda-feira, durante o dia, entrei na igreja e algo parecia estranho. Eu brincava lá com frequência
e por isso estava familiarizada com os cheiros e a disposição dos objetos. Percebi que o corredor da igreja tinha um cheiro diferente, meio mofado. Lembro-me de caminhar devagar pela igreja com uma sensação estranha de estar sendo observada. Geralmente eu brincava no auditório e montava meu mundo das Barbies pelos bancos. Eu sempre limpava a bagunça e guardava meus brinquedos em uma sacola que levava de casa para a igreja. Naquele dia, montei tudo como de costume, mas continuei ouvindo rangidos no prédio e os ventiladores ligando e desligando, mas também continuava me sentindo estranha e desconfortável. Às vezes eu me levantava e olhava por cima do banco de trás para verificar a sala. Durante todo o verão, quando eu entrava na igreja para brincar, percebia que as coisas estavam diferentes, fora do lugar ou desarrumadas. Não havia pessoas entrando ou saindo da igreja durante a semana, já que se tratava de uma pequena igreja e a manutenção era feita pelo pastor e sua família. Meu trabalho era passar o aspirador de pó e esvaziar as lixeiras. Comecei a notar itens estranhos na lixeira, uma camiseta velha e revistas, que não eram apropriadas para uma igreja, ainda mais para uma criança de 11 anos. E a parte mais estranha, palavras e desenhos em papéis. Os desenhos eram bizarros, mas as palavras e poesias eram tristes e sombrias. Todos os dias, pequenas coisas estavam fora do lugar, mas não o bastante para me fazer contar à minha mãe ou mencionar ao meu pai. Em uma tarde de sábado, meu pai estava em casa e me pediu para pegar alguns papéis em seu escritório. O escritório do pastor ficava logo ao lado do auditório. Entrei e fiquei ao lado do banco de trás, que tinha janelas. Mesmo com as luzes apagadas, consegui perceber uma fumaça turva se espalhando pela área da frente ao redor do púlpito. Eu não tinha tido muitos contatos com fumaça de cigarro até então, mas percebi que o cheiro que eu vinha sentindo durante todo o verão era de cigarro velho. Quando me virei para entrar no escritório, percebi que a porta estava aberta e senti um enorme medo. Saí correndo da igreja e entrei em casa. Meu pai estava sentado tomando café e olhando para mim. Eu contei tudo de uma vez e comecei a chorar. Meu pai imediatamente se levantou, pegou um pedaço de metal e foi para a igreja verificar as coisas. Um homem sem teto estava vivendo em um armário de utilidades na igreja o verão inteiro e estava lá o tempo todo em que eu brincava sozinha. Ele tinha entrado pela janela de uma sala de aula. Meu pai depois me contou toda a história. O homem já havia passado pela prisão por pequenos furtos e invasões, mas, na realidade, era apenas um jovem de 30 anos em busca de um lar e uma família, dos quais carecia. Meu pai o ajudou a conseguir um emprego em uma fazenda local e um lugar para morar. Ele acabou ficando bem e até frequentou a igreja em alguns momentos no ano seguinte. Meu pai fez amizade com ele e o rapaz acabou pedindo desculpas a mim pessoalmente por me assustar. Lembro-me do rosto dele e da dor em seus olhos quando ele se desculpou pessoalmente, e eu realmente esperava que ele ficasse bem. Quando fiquei mais velha, mencionei isso ao meu pai e perguntei sobre ele. Meu pai disse que ele acabou se casando e teve uma filhinha. Naquele verão, aprendi lições valiosas. Sempre ouça sua intuição quando algo parecer errado e ofereça ajuda sempre que possível. Meu pai ajudou o homem e mudou sua vida. Coisas boas para se viver. Aquela época, eu era muito ingênua. Em minha cidade, havia uma antiga igreja situada nos limites da cidade e bem próxima de um velho cemitério. Muitos acreditavam que a igreja foi abandonada por ser construída tão próxima dos mortos.
Porém, as histórias variavam, e a maioria delas eram contos locais para afastar as crianças curiosas. Uma noite, decidi me aventurar sozinho e explorar a igreja abandonada. Era uma sexta-feira. O céu estava nublado e uma leve brisa tornava o clima um pouco mais gélido do que o normal. Cheguei à entrada da igreja por volta das 21 horas. A grande porta de madeira estava parcialmente aberta, como se estivesse me convidando a entrar. Hesitei por um momento, mas a curiosidade superou o medo. No interior, a escuridão era grande. Meu coração acelerou quando ouvi um leve sussurro, mas percebi que era apenas o vento passando por uma janela quebrada. Acendi a lanterna e comecei a explorar o local. O chão de madeira estava podre e rangia a cada passo que dava. Nos bancos, antigos livros de orações estavam espalhados, cobertos de poeira e mofo. Era evidente que ninguém havia estado ali por um bom tempo. Conforme me aprofundava na igreja, percebi que havia um tipo de esconderijo. A entrada estava escondida atrás do altar. Sem pensar duas vezes, desci os degraus rangentes. O ar estava úmido e pesado, e eu podia sentir o cheiro de mofo e umidade. Foi quando ouvi a primeira voz baixa: "Por que você está aqui?" Congelei no lugar. Pensei em correr, mas a curiosidade me manteve firme. Decidi continuar, embora meu instinto gritasse para que eu saísse dali. Ao fundo, encontrei uma sala com velas acesas. No centro havia um altar improvisado com símbolos. Então, percebi que não estava sozinho. Várias figuras encapuzadas estavam ao redor do altar, murmurando palavras que não conseguia entender. Me escondi atrás de uma pilastra, observando a cena à minha frente. A atmosfera era tensa e densa, e uma sensação de medo se instalou em mim. Uma das figuras, aparentemente o líder, ergueu um cálice e começou a recitar palavras em um idioma desconhecido. O grupo repetia suas palavras em uníssono, e a energia no ambiente tornou-se mais esmagadora. O líder então apontou para o cemitério vizinho e um dos membros saiu da sala. Voltou minutos depois, carregando algo enrolado em um pano. Meu coração parou quando percebi que era um corpo. A situação estava ficando cada vez mais aterrorizante. Eu precisava sair dali, mas o medo me paralisava. Tentei me mover silenciosamente, mas um dos degraus rangiu sob meu peso. As figuras encapuzadas viraram-se rapidamente em minha direção. Seus olhos, que eram o único traço visível sob as capas, brilhavam com uma luz sinistra. Sabia que estava em apuros. O líder apontou para mim e ordenou que me capturassem. Saí correndo, subindo os degraus e atravessando a igreja em direção à saída. Os membros da seita estavam atrás de mim, e eu podia ouvir seus passos se aproximando. Corri pelo cemitério, tropeçando em túmulos e estátuas. Sabia que, se fosse capturado, não teria chance de sair vivo. O mato alto atrapalhava minha visão e várias vezes quase caí. Finalmente vi as luzes da cidade ao longe. Sabia que se chegasse à estrada principal, estaria seguro. Com o último fôlego, corri o mais rápido que pude, e por sorte, um carro passava por ali naquele exato momento. O motorista, percebendo minha aflição, parou e me levou para a delegacia. Contei tudo o que havia acontecido e a polícia foi até a igreja. Porém, quando chegaram lá, não encontraram ninguém. A sala no esconderijo estava vazia e as velas haviam sido apagadas. Mesmo após essa experiência traumática, nunca soube quem eram aquelas pessoas ou o que faziam naquela igreja abandonada. A vida de um guarda noturno é solitária, e acredito que qualquer um na minha profissão diria o mesmo, mas nunca esperei que a minha rotina noturna fosse tão perturbadora
quanto foi nas noites de dezembro de 2005. Eu trabalhava para uma empresa de segurança que me enviou para a antiga igreja de São Lourenço. Ela estava abandonada há anos, mas devido ao crescente interesse em reformá-la e transformá-la em um museu, precisavam de alguém para protegê-la dos vândalos noturnos. Na minha primeira noite, percebi rapidamente que aquele não era um local comum. O corredor central da igreja era ladeado por estátuas de santos e mártires que, sob a fraca luz da minha lanterna, pareciam me observar com olhos sombrios. Mas eu tentei não me deixar abalar, afinal estava ali para um trabalho. Durante as primeiras horas tudo pareceu normal. O único som era o de meus próprios passos e o ocasional gotejar de água que ecoava na vasta igreja. Por volta das 2 da manhã, quando estava na sacristia registrando algumas observações, ouvi um ruído vindo do altar. Parecia o sutil arrastar de pés. Preparado para encontrar algum intruso, caminhei cautelosamente em direção ao som. Porém, ao chegar lá, não encontrei ninguém. O altar estava vazio, e a única evidência de algo fora do lugar era uma velha Bíblia aberta em Isaías 26:19. Teus mortos voltarão a viver. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o vento ou alguma pomba que havia entrado pela janela quebrada. No entanto, naquela mesma noite, ao passar pela área dos confessionários, ouvi um sussurro. Parecia uma confissão, mas as palavras estavam distorcidas e eu não conseguia entender claramente. Rapidamente abri a porta do confessionário, mas estava vazio. Cada noite trouxe novos acontecimentos inexplicáveis. Sons de coros cantando em latim, velas que se acendiam por conta própria, e uma vez, uma imagem da Virgem Maria derramou lágrimas que pareciam sangue. Porém, o acontecimento mais marcante ocorreu em uma noite gélida de sexta-feira. Eu estava na nave principal, próximo ao altar, quando vi uma figura de um padre à distância, caminhando lentamente em minha direção. Ele vestia a tradicional batina preta e carregava um antigo crucifixo em uma das mãos. Seus olhos eram vazios e ele repetia incessantemente: "A redenção está próxima." Paralisado pelo medo, tentei comunicar-me com ele, mas ele apenas continuou sua marcha em minha direção. Sem saber o que fazer, corri o mais rápido que podia para minha cabine de vigilância, que era o local mais seguro de lá. Passei o resto da noite na minha cabine de vigilância, com todas as luzes acesas e a porta trancada. Na manhã seguinte, pedi transferência. Bem, nunca mais trabalhei como guarda noturno. Uma mesa em um escritório bem iluminado é tudo o que eu preciso agora. Eu estava caminhando pela Rua das Flores quando percebi uma sombra atrás de mim. A princípio, achei que era apenas alguém apreciando a mesma paisagem que eu, mas logo comecei a sentir um olhar fixo, pesado. Voltei-me discretamente para tentar identificar quem era, mas a pessoa se esquivava sempre que eu tentava ver seu rosto. Decidi acelerar o passo, tentando me convencer de que era apenas paranoia. No entanto, a sombra persistiu. A sensação de ser observado e seguido foi crescendo, e o medo começou a se instalar. Em meio ao meu pânico, avistei uma igreja no fim da rua. Parecia estar em plena atividade, com fiéis entrando e saindo. Um lugar lotado pode ser minha salvação, pensei. Acelerei o passo e entrei rapidamente. O interior estava abarrotado. Havia uma missa acontecendo, e o local estava repleto de pessoas de todas as idades. Sentei-me em um dos bancos traseiros, tentando me misturar à multidão. Durante alguns minutos parecia que havia conseguido despistar meu perseguidor.
A missa prosseguiu, e eu tentei me concentrar nas palavras do padre na tentativa de acalmar meu coração acelerado. Mas então, uma sensação familiar e gelada se instalou novamente em mim, o olhar. Voltei-me lentamente e vi, entre as cabeças inclinadas em oração, o olhar penetrante de um homem, escondido atrás de um pilar. Ele me observava atentamente, com um sorriso que gelou meu sangue. Paniquei. Estava em um lugar supostamente seguro, cercado por centenas de pessoas, mas nunca me senti tão vulnerável. A ideia de gritar por ajuda passou pela minha cabeça, mas e se isso provocasse um caos? E se ninguém acreditasse em mim? O homem, percebendo minha agitação, moveu o dedo indicador sobre os lábios em um gesto de silêncio. Minha mente trabalhava em ritmo frenético. Precisava encontrar uma saída, mas como? Decidi me levantar discretamente e me dirigir ao banheiro, esperando que ele não me seguisse imediatamente. No entanto, assim que entrei no corredor lateral, senti uma mão firme me agarrar pelo braço. Era ele. Seus olhos, agora próximos, eram frios e calculistas. Ele sussurrou: "Não tente fugir. Estou de olho em você." Respirei fundo, tentando controlar o pânico. Em um movimento rápido, usei toda a minha força para soltar meu braço e correr de volta para o altar. No meio da confusão, gritei por socorro, apontando para o homem. O caos se instalou. Alguns homens tentaram agarrar o perseguidor, mas ele desviou-se de todos e saiu correndo pela saída lateral da igreja. Eu estava em estado de choque, mas aliviado por ele ter ido embora. O padre, juntamente com alguns fiéis, veio me acalmar. Contei-lhes sobre o perseguidor e como ele me seguiu até a igreja. As autoridades foram chamadas e eu prestei depoimento sobre o ocorrido. O homem nunca foi encontrado e eu nunca soube o motivo de sua perseguição. Desde aquele dia, tomei precauções extras ao sair sozinho e evitei passar pela Rua das Flores. O trauma do que aconteceu naquela igreja lotada permanece comigo até hoje. O olhar daquele homem, escondido entre os fiéis, ainda me assombra em meus pesadelos. E sempre me pergunto, por que eu? O que ele queria? Agora, compartilhando essa história, espero encontrar alguma forma de paz e talvez alertar outros sobre os perigos que podem se esconder mesmo nos lugares mais inesperados.